quer saber como calcular o trabalho em um ciclo termodinâmico utilizando um gráfico de pressão e volume? Essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Através de um gráfico de pressão por volume, nós conseguimos representar um ciclo termodinâmico. O que isso significa? Que um gás sai de um estado inicial, vou chamar aqui o estado inicial de A, ele faz várias transformações, olha só, de A para B, B para C, C para D e de D para A, e volta para o mesmo estado. Então ele sai de um estado inicial e retorna para aquele estado ao final do processo. Quando isso ocorrer, eu vou falar que teve um ciclo termodinâmico. E como que eu vou calcular o trabalho nesse caso? A gente vai ter que lembrar um pouquinho lá da aula anterior, onde a gente calculava o trabalho em uma transformação de um gás. Como que a gente fazia? Por exemplo, se eu queria calcular o trabalho de A até B, a gente tinha que calcular a área dessa figura aqui de baixo, dessa linha, que simboliza a transformação de A até B. Certo? Se eu quero calcular a transformação de C até D, eu teria que fazer a área debaixo dessa linha. Certo? E se eu quisesse calcular o trabalho de B até C e de D até A, seriam nulos. Por quê? Porque não teve alteração de volume. A gente tem aqui uma linha vertical e não tem área debaixo da linha vertical. E para ter trabalho, precisa ter variação de volume do gás. Então, pessoal, em vez de você calcular a área debaixo de cada linha e depois somar no final, é muito mais fácil você calcular a área da figura. Então, por exemplo, se eu quero a área dessa transformação cíclica aqui, eu calculo a área da figura que o ciclo formou. Certo? Então, a área da figura vai ser igual ao módulo do trabalho. Por que eu quero dizer o módulo? Porque você vai ter que atribuir depois um sinal para o trabalho. Porque ou o gás está realizando trabalho ou está sendo realizado trabalho sobre ele. E como que você vai saber isso? Olhando se está no sentido horário ou no sentido anti-horário. Se for no sentido horário, que é como esse desenho aqui está, aí o trabalho vai ser positivo. Agora, se for no sentido anti-horário, aí no sentido contrário ao ponteiro do relógio, aí o trabalho vai ser negativo. Então, sentido horário positivo, sentido anti-horário negativo. Dessa maneira, você sabe o sinal do trabalho. Calcula a área da figura, obteve a área, verifica se está no sentido horário ou anti-horário e atribui o sinal. Nesse caso aqui, a gente tem o quê? Um retângulo. Então, eu iria calcular a área do retângulo para obter o trabalho no ciclo. Como que é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, eu vou pegar essa medida aqui, que é da base, e multiplicar por essa medida aqui, que é da altura. E se por acaso eu tivesse um triângulo? No caso aqui, eu tive uma transformação de A para B, de B para C e depois de C para A. Eu vou pegar a altura, que está aqui. Aqui a gente tem a base. E vou fazer que o trabalho é a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. E se eu tenho um trapézio, que também é muito comum aparecer? A gente tem aqui as duas bases, são os lados paralelos. Então aqui eu tenho o Bzão, aqui eu tenho o Bzinho. E ele está deitado aqui no caso, né? A altura está aqui. E aí eu calculo o trabalho fazendo a área do trapézio, que é a base maior mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Fazendo a área, eu obtenho o trabalho. Aí você olha se está no sentido horário ou anti-horário e aplica o sinal do trabalho. Vamos fazer agora alguns exercícios para fortalecer esse conhecimento. Questão 1. Uma questão da FATEC. Um sistema termodinâmico realiza o ciclo ABCA, representado a seguir. Então a gente tem um gráfico aqui de pressão por volume e tem um ciclo aqui que deu um triângulo, né? O trabalho realizado pelo sistema no ciclo vale em joules. Pessoal, vamos lá. Como que eu vou calcular o trabalho? Não é um triângulo, então eu vou ter que fazer base vezes altura e dividir por 2. Certo? Eu vou ter que calcular a área desse triângulo aqui. Então vamos lá. O que vai acontecer?
A base dele é do 2 até o 4, certo? A base dele está aqui. Só fazer continha de menos. Então, de 2 a 4 dá 2, né? Só fazer 4 menos 2. E aqui a gente tem a altura do triângulo. É do 5 vezes 10 à quinta. Olha só que tem um 10 à quinta aqui no eixo da pressão. Até o 10 vezes 10 à quinta. Então, só fazer continha de menos. 10 menos 5 dá 5. Vezes 10 à quinta. Então, o trabalho vai ser base, que é 2, vezes a altura, que é 5 vezes 10 à quinta. Tudo isso dividido por 2. Olha só, dá para cortar 2 com 2. Então, o trabalho vai ser 5 vezes 10 à quinta joules. Só que olha só, qual que é o sinal aqui no caso, pessoal? Vocês podem ver que está no sentido horário. Olha só, você acompanha aí minha caneta, está no sentido horário. Então, significa que o trabalho é positivo. Qual a alternativa que tem 5 vezes 10 à quinta? Letra D de dado. Questão 2. Um gás perfeito desenvolve uma transformação cíclica ABCDA. Vocês podem ver que sai do A e volta para o A, né? Como mostra a figura abaixo. Determina o trabalho realizado no ciclo. Pessoal, que figura que vai formar aqui agora? Vai formar um trapézio, né? Então, eu vou ter que calcular a área desse trapézio. Onde eu vou ter que fazer base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. As bases são sempre os lados paralelos. Então, aqui eu tenho a base maior. Aqui eu tenho a base menor. E a altura está aqui. Certo? Vamos lá. Quanto que vale a base maior? Vai ser de 2 até 7. Ok? Então, de 2 até 7, só fazer continha de menos de novo. 7 menos 2 dá 5. Então, o Bzão aqui vai ser 5. Vamos para o Bzinho. Pessoal, o Bzinho ó, é de 4 até 7. Só fazer conta de menos de novo. 7 menos 4, 3. E a altura? A altura é do 2 até o 5. Só que tem um 10 à quinta aqui. Então, 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 10 à quinta. Vamos substituir aqui na fórmula agora. Base maior, 5. Mais base menor, 3. Vezes a altura, que é 3 vezes 10 à quinta. Tudo isso dividido por 2. A respeito do sinal, pessoal, olha só. Vocês podem perceber que aqui está no sentido anti-horário, ó, contra o ponteiro do relógio. Então, o sinal desse trabalho aqui vai ter que ser negativo. Então, vamos fazer o cálculo aqui. 5 mais 3 dá 8. Vezes 3 vezes 10 à quinta. Tudo isso dividido por 2. Pessoal, dá para simplificar aqui o 8 com 2, né? Divide por 2 embaixo e em cima, aqui dá 1 e aqui dá 4. Então, vai ser aqui 4 vezes 3, vai dar 12. No caso, menos 12, né? Que tem o sinal de menos aqui. Vezes 10 à quinta. Aí, para ficar mais bonito esse resultado aqui, a gente pode deixar o quê? Em quilojoule, ou você pode também deixar a notação científica. Aí, para deixar a notação científica, eu vou andar uma casinha aqui para a esquerda, aí eu acrescento 1 no expoente. Então, o trabalho nesse caso foi menos 1,2 vezes 10 à sexta joules. Certo? Já que foi negativo porque está no sentido anti-horário. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!